Essa maneira de ver o mundo, não é? que está à procura de dicotomias, está à procura daquilo que é a essência do ser, de cada um, um, não é que está impactando hoje. Isso é uma construção que tem séculos, não é? E que, infelizmente, os próprios africanos estão, digamos, se apropriando, incorporando isso. Já é uma coisa que se tornou indígena hoje. Nas culturas urbanas, esse tipo de pensamento já é próprio, não é uma coisa de fora. E para mim, essa colonização do pensamento, das formas de pensamento, é mais difícil primeiro de identificar, de descobrir, depois de erradicar. Porque é fácil falar de coisas que nos parecem exteriores. A política, é preciso descolonizar a política, é preciso descolonizar a economia, etc., as formas de relação internacional. Mas quando se trata de descolonizar o pensamento, não? Aí é muito mais complexo, porque essas elites que, digamos, que se deixaram assimilar por essas formas de pensamento, não querem abdicar disso e encontram nisso uma forma de poder. Não? Portugal sempre teve essa tentação, não era porque fosse melhor ou pior, mas porque ele não tinha capacidade de presença, não? Portanto ele tinha que atribuir essa função a um outro. E no caso de Moçambique, atribuir essa função aos que vinham da Índia, não é? de Goa, da maioria dos territórios que eram chamados para administrar, para reproduzir o sistema português em Moçambique, mas também eles perceberam, digamos assim, a colonização portuguesa percebeu que tinha que criar nos indígenas de Moçambique, num grupo muito restrito, essa função de reprodutores do sistema. Não é? Isso já é antigo. Eu acho que, por um lado, eu acho que aquilo que são as culturas de Moçambique, elas têm uma enorme resistência para isso. Quer dizer, eu falo de uma elite que se apropriou e realmente se transformou numa coisa que é uma espécie de entidade mestiça, cosmopolita. Eu não vejo isso como um grande pecado. Pronto, aconteceu isso, ninguém tem identidades puras, não é? Mas, da parte das outras culturas que têm uma raiz rural, né? É muito forte essa negação dessa dualidade, desse dualismo, dessa dicotomia. Por exemplo, é muito comum em Moçambique dizer-se isto quase é, o verbo quase ser, não é? Que é uma solução entre essa coisa dualista. Não é? Às vezes eu pergunto, essa cobra é má? E eles dizem quase é. Que é uma forma muito feliz de descobrir um meio termo, não é? Alguma coisa que está... Shakespeare gostava de ter percebido isso quando ele fez a grande pergunta dramática, não é? É ser ou não ser, é essa questão.